É isso aí, nação, uma vitória gigante do Flamengo, 5-1 para cima do Sport. O Flamengo, nesse momento, venceu o Sport, um show do Mengão. E vamos juntos aqui analisar nesse momento o João Guilherme, o Atisson falando aí sobre essa vitória do Mengão para cima do Sport. O Mengão, até o momento que estamos gravando o vídeo, tá na liderança. Vamos ver o que vai acontecer nesse momento. E tem também a coletiva do técnico Felipe Luiz falando aí sobre a partida de hoje. Deixa os créditos ao canal da Flamengo TV, link na descrição. Já deixa nos comentários aí a sua opinião, a sua análise. E vamos lá pro vídeo de hoje. Jogadores ofensivos, criou bastante jogadas pelas laterais e aí os gols foram saindo naturalmente, principalmente com a entrada do Cebolinha, que entrou muito bem na partida e já entrou no primeiro lance dele, dando um chute na finalização. Entrou o Juninho Shrek fazendo o seu gol que estava precisando. Aquele V bonito. Aquele V lindo, que era importante. E aí o Flamengo depois foi construindo aos pouquinhos um placar mais elástico, mas a gente já sabia que o Flamengo era superior e conseguiu trazer na partida de hoje um resultado positivo e deixando agora a preocupação lá para São Paulo. Agora a responsabilidade é deles lá, porque nós já fizemos nossa parte aqui. Mas jogamos mundo de pressão no lombo do porco lá, que vai encarar o Peixe na Vila Belmiro daqui a pouco, 9 da noite. Falso 9, 5-1, Mengão, líder do Brasileirão. Essa vitória tem alguns componentes, ela parece um cardápio ali de componentes que a gente pode se servir e escolher o melhor deles para explorar. Mas um componente que eu quero me apegar é o quanto que uma vitória como essa, acachapante, com placar elástico, numa condição adversa, fortalece um elenco já muito forte, mas fortalece porque traz todo mundo para exercer a sua importância, né? Então, a gente viu hoje o Michael entrando para jogar 45 minutos, há quanto tempo a gente não vê isso, e sendo importante taticamente, fazendo papel tático, jogando praticamente de lateral direito. A gente viu o Cebolinha fazer a partida que fez, o Luiz Araújo, que vinha sendo barrado em alguns jogos, entra, sai do time, sempre muito decisivo, e hoje fazendo gol e dando assistência, né? Um gol no momento importante antes da segunda expulsão, que faz com que o Flamengo passe para o segundo tempo com o marcador empatado. Então, hoje o Felipe Luiz pode dormir sabendo que, se ele precisar mais jogadores na ponta direita, ele já tem o Douglas Telles, que já quebrou o gelo e já fez um gol importante na sua chegada. Então, tudo isso traz, além do Juninho, né, que o Atisson e você falou muito bem. Então, assim, tudo isso traz um elenco forte, e se o Bielsa ainda fizer a boa e devolver alguns jogadores, o Flamengo vai muito forte para um Fla-Flu importantíssimo. Eita. Importantíssimo. Se o Flamengo conseguir vencer esse Fla-Flu numa condição adversa, com o Fluminense descansado e o Flamengo desfalcado, Olha, Brasileirão fica bom. Opa, fica bom. É isso aí. Quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã. Fluminense e Flamengo, com transmissão da Flamengo TV. O Sport fez 1-0. Depois, 2 jogadores expulsos merecidamente da equipe do Sport. O Flamengo se superou e consegue uma vitória com vários momentos bem legais, hein, Atisson? Exatamente. É lógico que o início da partida não foi o que a gente imaginava, né? O Flamengo estava um pouco nervoso, erros de passe, saiu perdendo, mas teve o quê? O equilíbrio, teve a maturidade. O adversário teve 2 jogadores expulsos e aí você soube também jogar com jogadores a mais. 2 jogadores a mais, às vezes você embola e não consegue criar jogadas ofensivas. E o Flamengo soube aproveitar muito bem. Balançou, circulou com a posse de bola, deu amplitude o tempo todo exatamente para dificultar a marcação do adversário. Aí o Flamengo conseguiu, com o Cebolinha, principalmente na individualidade, e traz realmente... o importante que você falou, João, nessa entrada do Cebolinha, que traz um pouco da obrigação do próprio Lino voltar a falar, eu tenho que voltar a render mais, porque hoje ele não foi bem, porque o Cebolinha já entra bem. A briga te faz crescer e é importante para o time do Flamengo. Aí você vai descobrindo novos talentos. É lógico, não está pronto ainda para grandes momentos, mas hoje vai amadurecendo, vai fazendo essa transição e daqui a pouco ele vai ganhando espaço. São esses meninos subindo da base. O Luiz Araújo, um grande destaque, saiu da ponta, veio por dentro, conseguiu criar uma jogada no momento que o Flamengo estava
tomando a pressão no momento que o Flamengo não conseguia criar. O Luiz Araújo consegue trazer o gol do empate para dar um pouco mais de tranquilidade. E aí o Flamengo foi criando mais maturidade dentro da partida para evitar tomar o segundo cartão amarelo. Isso tudo é maturidade dentro da partida. E o placar foi chegando, foi alcançando, o gol foi saindo naturalmente e te traz uma confiança absurda para você chegar no clássico, principalmente sabendo que o Palmeiras joga hoje. Se o Palmeiras tem um tropeço hoje... Jogo difícil, o Santos desesperado em casa. Aí chega no meio de semana, o Flamengo vai lá e consegue, sabendo que tem já a vantagem, sabendo que não pode mais vacilar, vai pegar um grande clássico. E é importante você sair de um jogo como esse, com placar elástico, e entrar mais tranquilo no clássico, né? Na primeira etapa começou a evoluir e no segundo tempo matou o jogo. Queria que você fizesse uma análise da sua equipe na partida de hoje, e se puder também depois falar um pouquinho do Bruno Henrique, que deve estar aliviado depois do fim desse julgamento. Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias, ainda tenho que analisar melhor, mas a verdade é que a nossa estava encaixando, eles conseguiram sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta, perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros, chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam, verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar bem, e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do esporte. Aí era, não digo questão de tempo, mas dava para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais. Não, o Bruno, das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora, fantástico, falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Boa noite, Felipe. Boa noite. Secretário de Litoral News. Sobre o peso dos desfalques no jogo da outra etapa. Claro que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas eram 12 desfalques para o jogo de hoje. E também a importância de 2 jogadores que hoje apareceram marcando gols. O Juninho, tem o Pedro, qual a importância desse jogador. E o Douglas, um garoto, você deu oportunidades, mal entrou no campo, já fez o gol. Como o treinador vê esse momento também de um jovem jogador que assume o espaço na equipe principal? Bom, primeiro que, claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados, pelo complicado que foi, o calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas, sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, eu sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu esperava era que começasse dessa forma ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana, não só essa, senão as outras semanas quando ele vem sempre treinar com a gente, e eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele, um jogador que tem um talento e um futuro pela frente. Fazer gols e volte a se sentir importante dentro do que é a equipe. Felipe, boa noite. Felipe, contra o Fortaleza, que na ocasião era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e hoje contra o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, agora já rebaixado. O Flamengo parece que entra no primeiro tempo
parece que entra um pouco perdido assim, e o time adversário acaba se aproveitando desse momento e cresce. Foi assim contra o Fortaleza, e hoje o gol do Sport ali, um erro. Queria saber como é que você tem trabalhado isso, assim, para os jogadores já entrando no campo, ligado que o jogo começou e que precisa estar atento os 90 minutos. O jogo sempre da mesma forma e claro que eu aviso de tudo que vai acontecer. Até mesmo tivemos semana passada o Sport jogando contra o Atlético Mineiro e fazendo 2-0, né? Depois tomou a virada. Numa situação até similar, só que não com é uma coisa assim que estamos com problemas lá no sinal, né, da coletiva do Felipe Luiz, mas já ouvimos aí algumas declarações do Felipe ressaltando esse ponto da volta da confiança de alguns jogadores. Mas Fala, sim, Felipe. Foi uma perda da bola que acabou gerando gol. E não digo que ficaram desligados, simplesmente o contexto do jogo na casa do adversário, na casa, não que a gente conhece, a forma, a velocidade. Sei que tem dado aí alguma surpresa, né, mas não pode acontecer, realmente não pode acontecer. Sei disso e trabalharei até o final para poder corrigir que isso não aconteça. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do João Vitor. Eu senti ele um pouco nervoso ali no primeiro tempo, entrou como titular numa circunstância de desfalques também. E também um pouco o que você pensou sobre o segundo tempo ali na tática, tirando ele e botando o Michael. Bom, primeiro eu tirei ele porque estava com amarelo. Tava o Eric e o Saul também estavam com amarelo, mas aí optei porque eles têm mais experiência como para não cometer um erro e tomar o segundo. Então, nesse caso, optei por tirar o João, coloquei o Emerson, segurei o Emerson mais atrás e deixei todo o corredor para o Michael poder. O Michael jogava ali na direita, mesmo que ele está muito tempo sem jogar ali. É um jogador que pode fazer toda a ala e depois chega com perigos, com cruzamentos e também entra bem na área, né? Então optei por isso. O João é um jogador que vem sem jogar durante muitos meses, muito tempo, jogou no Sub-20, não é a mesma coisa, claro, todo jogador sente, ele começou bem o jogo, mas depois, como eu falei, o ritmo de circulação, o que foi se desenvolvendo durante o jogo, claro que foi levando ele a ter mais dificuldades, mas é um jogador que eu confio. Boa noite, parabéns pela... Já projetando o jogo contra o Fluminense, a gente fala dos desfalques hoje contra o Sport, mas pode ser que os desfalques permaneçam contra o Fluminense, né? Como é que está o planejamento do Flamengo? A gente sabe que os jogadores vão chegar na tarde de quarta-feira, a possibilidade de irem para o jogo, isso vai ser avaliado. Como está a questão do Danilo e do Alexandre que estão na Europa, é outra logística também, e até no departamento médico, o Jorginho pode voltar quarta, como é que está isso? Sinceramente, não sei, não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né, na equipe, meias de origem mesmo, agora nesse momento sem o Arrascaeta, sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né, eu optei por mas na conexão, né, a entrevista do Felipe Luiz, mas a gente vai mostrando os trechos, né, que são possíveis para você ligado aqui na Flamengo TV. Importantíssima vitória do Flamengo, 5-1 diante do Sport. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 71 pontos contra 68 do Palmeiras, que entrará em campo daqui a pouco contra o Santos. Dificilmente você vai estar em plenas condições, mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Mas deve ser um time mexido também, provável. Bem mudado. Vai ser o que eu achar que é melhor. Eu acho que é o melhor para poder enfrentar o Fluminense do mesmo jeito que foi e do mesmo jeito que é sempre. Felipe, boa noite. Mauro Santana do canal Mauro Santana. Você citou o Douglas, que foi seu jogador no Sub-17, até pela sua história, no seu início de trabalho como treinador. A gente até vislumbrava que jogadores da base do Flamengo pudessem ter maiores oportunidades. Como é que você trabalha essa dificuldade, esse dilema em querer dar oportunidade para a base, mas também em ter que preservar os atletas? A gente lembra do Iago, por exemplo, que forma a base, a zaga da base, junto com o João Vitor, não teve tantas oportunidades quanto o João Vitor, né? E outros jogadores que você até trouxe para completar o elenco aqui, mas não consegue dar oportunidade a todos esses atletas. Bom, primeiro que eu sempre, como eu falei para vocês algumas outras vezes, eu coloco
que o jogador que eu acho que está melhor e que a característica encaixa, independente da idade. Exemplo, o Wallace, por exemplo, jogou antes que o Juninho hoje, porque eu acredito que o Wallace performa melhor no que eu ele nessa função específica, está no momento melhor que o Juninho, por isso eu optei. Se algum jogador da base está pedindo passagem, está melhor dos jogadores que estão, ou que já faz parte do profissional, que eles vão ganhar o espaço. Isso não acontece, não está acontecendo nesse momento. Estamos com jogadores como no caso do Arrascaeta, que está fazendo a melhor temporada da carreira e talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então não tem nesse momento ninguém da base colocando os jogadores do profissional no banco, nem nos treinamentos, nem mesmo na base, mas eu sempre quero dar oportunidade para eles, que é outro nível, né? O que é o jogo do sub-20, o jogo do profissional é uma história totalmente diferente, mas é claro que eu já conheço todos esses meninos aí, eu sei que se precisar eu posso contar com eles. Felipe, boa noite. Pedro Paulo Catonho, do Comuna do Fla. Aqui na imprensa pernambucana, durante a semana, esse jogo foi tratado como o jogo da vergonha, a vergonha do século, porque eles abriram mais espaço na arquibancada. Pela primeira vez na história, uma torcida visitante foi maior do que a torcida do esporte aqui. E também tem a questão que o povo pernambucano é muito bairrista, eles não aceitam que o torcedor nordestino torça para os times do eixo, como eles falam aqui, no caso do Flamengo, a grande maioria. Eu quero que você falasse desse feito histórico que a torcida do conseguiu hoje, de conseguir colocar torcedores contra 4 mil torcedores do esporte aqui na arena, e esse preconceito que tem de parte dos torcedores pernambucanos que não aceitam uma pessoa que seja rubro-negra. Cada um tem liberdade para torcer para quem quiser, e se quiser torcer para duas equipes. Muito bem, portanto, entrevista coletiva segue lá do Felipe Luiz, né? E a gente tem problemas na conexão. O que é possível mostrar, nós vamos mostrando aqui para vocês. Hoje a Arena Pernambuco não estava cheia, né? A torcida do esporte não encheu a parte dela, mas a torcida do Flamengo, como sempre, né? É praxe isso, encheu a sua parte. Felipe, fala aí. Eu sei a rivalidade que existe entre Flamengo e Sport. E o Flamengo é um clube gigante no Brasil e há torcida em todos os lugares. E todo lugar que a gente vai e tem ido nesse ano, a torcida apoiando. Não fico feliz de a torcida ter vaiado alguns jogadores da nossa equipe, mas, por outro lado, tenho estado muito feliz com a torcida do Flamengo em todo o meu passo aqui pelo clube. Boa noite, Letícia de Almeida, BTV Esportes. Hoje você teve tempo, né, antes dessa partida para treinar o time durante a semana. Você fez quase que um desabafo no jogo passado sobre a dificuldade de não conseguir ter tempo para treinar, não conseguir ter um espaço entre uma partida e outra para colocar a sua forma de jogar. E hoje, para esse jogo, você teve uma oportunidade de ter mais tempo. Para o próximo jogo vai ter um pouco mais de tempo também. Qual a sua expectativa em relação a isso para preparar o time e o quanto isso pode ser positivo para você pensando nessa reta final de Brasileiro? E também, ainda sobre a parte de treino, hoje o Samuel Lino saiu, entrou o Everton Cebolinha, que deu um resultado positivo. Você tem treinado essa opção do Cebolinha ganhar mais tempo em campo? Pode ser uma alternativa a partir de depois também nesse jogo? Não, eu testei o Cebolinha também no lugar do Arrascaeta durante a semana. Meu pensamento era começar com ele. Hoje ele vem treinando muito bem. Verdade que ele vem de uma lesão, né, no jogo contra o Botafogo. Mas ele se recuperou e vem treinando muito bem. Pedindo passagem, tá? Essa concorrência entre eles melhoram os dois. Mas hoje a minha opção era começar com os dois juntos. Mas depois estudando e analisando o esporte, achei que fosse mais interessante aproveitar os espaços que eles deixavam nas costas da defesa. Então optei pelo Wallace para atacar a profundidade e o Bruno também para poder desmontar um pouco essa defesa deles. E, bom, depois do jogo sempre é fácil, né? Porque eu imagino um jogo e nem sempre acerto, mas eu imagino um jogo que vai acontecer e em base a isso eu tomo as decisões. Sobre o tempo para treinar sempre é importante, sempre me deixa fazer algumas experiências, deixa criar relações entre os jogadores. E agora para o Fluminense, se eu não me engano, são 4 dias, né? 4 dias. Também são dias aí para a gente poder recuperar primeiramente os jogadores e depois preparar bem esse jogo.
Claro que não são muitos dias, mas eu acredito que sim, dá para preparar bem e principalmente recuperar todos os jogadores para poder performar contra o Fluminense. Felipe, só para tirar uma curiosidade, a gente até essa partida de hoje tem o Palmeiras sempre jogando depois. Como que o Felipe Luiz está convivendo com isso? É o Felipe mais torcedor, que serve o Palmeiras? É o Felipe mais treinador? Porque a partir de agora os jogos vão ser simultâneos, provavelmente até a última rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele Felipe que está mais na taça de vinho ou com o biscoito do avião, né, no caso de agora? Ou é o Felipe Luiz olhando a tática também, visando a final da Libertadores? Não, eu não gosto de secar, como você fala, não gosto de olhar, me gera uma energia ruim, então prefiro nem assistir o jogo. Fizemos a nossa parte, agora a pressão é deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso, e quando eu falei que eu assisto tomando uma taça de vinho, é realmente só seguindo a bola, não com olhar tático, até mesmo porque com olhar tático eu preciso da câmera tática, ficar horas e horas estudando as nuances do jogo, mas como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque sem nenhuma dúvida a parte mental no que passou e no que vem pela frente vai ser pesado. Muito bom, obrigado. Obrigado, valeu pessoal. É isso aí, nação. Tá aí então o Felipe Luiz falando sobre Sport 1, Flamengo 5. O Mengão fez 5 gols pra cima do Sport. O Sport teve 2 jogadores expulsos e o Flamengo conseguiu essa oportunidade de poder virar o placar, porque o Flamengo saiu no começo da partida tomando um gol no começo da partida, né? Agora é o seguinte, o Flamengo nesse momento fica no aguardo de Palmeiras e Santos e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vamos torcer demais, mas nesse momento que gravamos o vídeo, o Flamengo está na liderança. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.